E aí, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de internet, né? Nós estamos aqui na aula número 5, vamos ver a internet efetivamente, vamos ver a internet realmente, agora a conexão com a internet, como é que a gente faz as conexões com a internet e alguns conceitos que são muito importantes. Eu gostaria de lembrá-los do seguinte: esse curso aqui é um curso básico, é um curso geral de redes de internet. Se você necessita de um conceito um pouco mais pesado, se você necessita estudar com muito mais detalhamento, com mais conceitos, especialmente sobre redes de computadores, eu sugiro que você veja esse curso agora e o curso de redes avançado que a gente vai ter daqui a pouquinho, vai gravar daqui a pouco, ok? É só um lembrete. Vamos lá. A gente começou a ver as formas de conexão com a internet, quer dizer, como nós, usuários, nos conectamos com a internet. No geral, nós nos conectamos com a internet por meio de uma empresa chamada provedor de acesso, ou simplesmente provedor, certo? Então, nós nos cadastramos em um provedor de acesso, que por sua vez é uma empresa. Esse lembrete aqui é bom estar fazendo sempre, tá? Essa empresa vai nos fornecer a tecnologia, vai nos fornecer a estrutura necessária para que nossos computadores passem a fazer parte da internet. Perceba, a internet é um conglomerado de redes de computadores, são várias redes de computadores reunidas, a gente já viu isso. Essas várias redes de computadores reunidas, elas são na verdade formadas por empresas provedoras. Existem bilhões de usuários, né, conectados a essas várias redes. Para que nós possamos ter acesso à internet, nós temos que estar cadastrados em uma dessas empresas, em um desses provedores de acesso, ok? Olha só. Qual é a ideia aqui de lembrar você que provedor é uma empresa? A ideia é mais ou menos a seguinte: você não esquecer do seguinte: existe uma palavra chamada servidor. Nós aprendemos que servidor é um computador, ou seja, uma máquina, ok? Servidor é um computador, provedor é uma empresa, certo? Então, é correto afirmar que os servidores, eles são bens ativos dos provedores, ou seja, dentro de um provedor existem vários servidores, ok? O UOL é um exemplo de provedor, a Oi é um exemplo de provedor, a GVT é um exemplo de provedor, por que não dizer das operadoras de telefonia celular, Vivo, Claro. Todas elas são provedoras. Então, provedor é uma empresa que fornece tecnologia suficiente para que você possa ter acesso à internet, ok? Provedor de acesso ou simplesmente provedor, é isso que são essas empresas, ok? Vamos lá. Então, se simplesmente nós, usuários, nós nos conectamos por meio de um provedor de acesso. Dentro de um provedor existem vários servidores, eu aqui desenhei 3, né? E o provedor de acesso, por sua vez, está conectado 24 horas por dia na internet. O segredo dessa conexão é isso aqui, que a gente vai estudar agora. Efetivamente, como a gente se conecta. Ou seja, quais as tecnologias, quais são os detalhes tecnológicos para a nossa conexão à internet. Os detalhes tecnológicos nós vamos conhecer agora, quer dizer, as formas de conexão, os circuitos, as tecnologias, os nomes, as siglas, os detalhes, as pegadinhas de como a gente se conecta na internet, ok? Vamos lá. Então, cientes de que nós vamos estudar isso aqui agora. Nós vamos estudar a tecnologia usada para, de nossas casas, termos acesso aos provedores de acesso, ok? Olha aqui a lista de algumas das principais tecnologias que nós precisamos mencionar, né? Primeiramente, a tecnologia, eu não vou listá-las agora, eu vou listar uma a uma quando aparecerem, né? Primeiramente, o que nós chamamos de dial-up. Dial-up ou conexão de escada. Conexão de escada. Por quê? Porque faz uma discagem telefônica, ok? É a transmissão através da chamada linha telefônica convencional, a linha telefônica que faz aquele barulhinho de pitch. Aquele barulhinho é o barulhinho do modem V90, certo? O modem V90 é o modem telefônico.
a gente precisa desse equipamento, só que a gente não usa mais, né? Atinge no máximo 56 kilobits por segundo. Onde é que você vê, hoje em dia, conexão dial-up? Você vê conexão dial-up onde as outras tecnologias de conexão com a internet não conseguem chegar. Então você vê a conexão dial-up ainda, aquele modemzinho se conectando, fazendo descagem telefônica. Agora, recentemente, ficou claro que os telefones das provedoras não pagam pulso, então você não vai pagar pulso telefônico por estar conectado à internet. Mas esta velocidade de 56 kilobits por segundo é horrível, certo? É horrível, especialmente hoje. Por exemplo, para você estar assistindo essa aula minha diretamente na internet, se você não baixou essa aula, se você está assistindo a essa aula diretamente na internet, a gente sugere que você tenha pelo menos uns 300 kilobits de velocidade, 300 kilobits por segundo, no mínimo, certo? Mas a maioria das conexões com a internet já hoje oferece 1 mega, 2 mega, e aí vai mais do que isso, portanto, é uma conexão razoável, tá? Então, imagina 1 mega, né? Ah, eu contratei 1 megabit por segundo do meu provedor. 1 mega é quase 20 vezes isso aqui, minha gente, quase 20 vezes isso aí. Então, realmente, a velocidade do modem telefônico, do modem da rede dial-up, da rede de escada, é irrisória, horrível, é péssima, certo? Vamos para a próxima linha, ADSL. ADSL é a forma de conexão com a internet fornecida por empresas por empresas de telefonia fixa. Através do ADSL, você tem um contato constante, 24 horas por dia de internet, sem interferir na tua linha telefônica, e mais, de alta velocidade. Então, operadoras como a Telefônica e o seu produto conhecido como Speed, operadoras como a Oi e o seu Velox, operadoras como a GVT, operadoras como a BR Turbo, né, Brasil Telecom, acho, o BR Turbo. Então, são operadoras que oferecem ADSL, são operadoras de telefonia fixa que oferecem o serviço de ADSL. E o serviço de ADSL é prestado concomitante com a linha telefônica. Quer dizer, eu transmito internet do mesmo jeito que transmito, no mesmo horário que transmito linha telefônica, sem ocupar a linha, né? Vamos ver um desenho que explique sobre isso melhor. Imagina aqui a sua casa. Imagina aqui vamos lá, a operadora telefônica. Vamos dar um exemplo ali, a GVT. Né? Então, a GVT é minha operadora de voz, né? de telefone fixo. Então, eu falo pela GVT, tá? Mas perceba, o que liga a GVT à minha casa é um par de fio de cobre. Os fios chegam até minha casa, são fios de cobre, é um par, né? A gente sabe disso, par de fios. A voz humana, ela pode ser transmitida pela linha telefônica tranquilamente e ainda sobra espaço. Espaço esse que começou a ser usado para transmitir sinais de internet, sinais que usam frequências muito variadas. Portanto, os sinais de dados, ou seja, sinais de internet, eles são transmitidos numa frequência diferente através do par de fios de cobre. O mesmo par de fios que transmite a voz na operadora telefônica também transmite os dados ao mesmo tempo, só que com uma frequência diferente. É o que a gente chama de multiplexar, certo? Então, o que é multiplexar? Multiplexar é misturar dois sinais, é transmitir dois ou mais sinais, né? Transmitir muitos sinais pelo mesmo canal, pelo mesmo fio. Isso é multiplexar, ok? E aí nós temos pelo canal, que é considerado par de fios, né? Pelo par de fios, nós temos transmissão de voz e transmissão de dados simultaneamente. Os dados, claro, transmitidos em uma frequência muito maior. A voz humana, ela usa uma faixa de frequência muito pequena, de 200 Hz até 20 mil Hz, se não me engano. Só que isso é muito pouco. E aí nós temos da ordem de 1 mega, 30 MHz, uma frequência que a gente nem consegue ouvir, ela é transmitida também pelo fio de cobre. Então foi isso que permitiu transmitir os dois sinais ao mesmo tempo. Tem mais ainda do que isso, tem bem mais do que isso. Veja só.
E esse sistema é o que a gente chama de DSL, linha de assinante digital. DSL significa linha de assinante digital. Perceba que DSL é todo o sistema de transmissão de internet que usa esse mesmo princípio, o princípio de usar o par de fios de cobre, o princípio de usar a linha telefônica, a estrutura física da linha telefônica para transmitir sinais. A DSL é apenas um dos tipos de DSL que existe. Existe o HDSL, SDSL, FDSL, existem vários DSL, várias tecnologias baseadas em DSL. DSL significa usar a linha do assinante, usar a estrutura da linha do assinante para fazer a transmissão. Então, desculpem, a DSL é apenas a versão, uma das versões, a versão mais barata, né, a mais comum, e a que dá o seguinte resultado. Esse A de ADSL significa assimétrico. Assimétrico. Ou seja, assimétrico significa sem simetria. Não é igual nos dois lados, não é igual dos dois sentidos, não é igual dos dois jeitos. É isso que significa assimétrico. Na verdade, a velocidade recebendo dados é maior. Isso aqui a gente chama de velocidade de downstream. Downstream. A velocidade recebendo dados, ela é muito maior do que a velocidade transmitindo dados. A velocidade transmitindo dados, ou seja, saindo os dados da nossa casa para a internet, né? A gente chama isso de upstream ou fluxo para cima. Downstream significa fluxo para baixo. Upstream significa fluxo para cima. A velocidade de upstream é uma velocidade menor do que a velocidade de downstream. Quer ver um exemplo? Aqui na minha casa eu uso uma internet da GVT de 15 megabytes. Ou 15 megabytes, ou 15 megabits por segundo. Então no contrato, sai João daqui para a gente poder escrever, no contrato da GVT eu tenho 15 megabits por segundo, mas isso é a velocidade de downstream, ou seja, trazendo dados. Subindo dados, ou seja, levando, enviando dados para a internet, ou seja, upstream, é só 1 mega. Isso está no contrato, inclusive. Na verdade, para nós usuários, isso não faz muita diferença, por quê? Ou isso não é ruim, por quê? Porque nós, usuários, queremos mais trazer coisas do que enviar. A gente baixa fotos da internet, a gente baixa páginas da internet, a gente baixa arquivos da internet e a gente muito raramente os envia. Muito raramente a gente está mandando alguma coisa, só quando a gente envia e-mail normalmente. Então, para a gente é interessante que haja essa assimetria e que essa assimetria ela seja tendenciosa para receber. É exatamente o que a tecnologia do ADSL é. A ADSL é uma das tecnologias feitas para DSL, ou seja, para transmitir internet para a linha do assinante, para a linha do assinante de telefonia. Então ele transmite dados em conjunto, em paralelo com os dados da telefonia, com a voz. Os dados de internet são transmitidos em paralelo com o sinal de voz. O ADSL é assimétrico, ele tem velocidades diferentes nos dois sentidos. Recebendo é bem mais rápido, transmitindo é mais lento, ok? Esse é o resumo. Você precisa ter um modem ADSL, ó. Eis um exemplo aqui de um modem ADSL. É um equipamento normalmente externo, ou seja, normalmente ele fica fora do seu gabinete e ele vai ser ligado ao seu gabinete ou pela porta USB ou pela porta de rede, pela placa de rede normal, né? Então seria mais ou menos o seguinte, ó. O seu computador está aqui. Você conectaria o seu computador a esse modem ADSL. Isso aqui pode ser por um cabo de rede, tá? Cabo de rede. E esse modem ADSL ficaria ligado na linha telefônica, né? Através do conector correto lá na linha telefônica. Então, o modem ADSL é o equipamento que você precisa ter no seu computador, na sua casa, na verdade, para poder ter acesso à rede ADSL. Hoje em dia, as operadoras telefônicas estão distribuindo o modem para você, né?
Então vamos ver, ó, uma visão mais detalhada aqui por trás, ó. Vê só. É assim que a gente conecta, vê. Então nós temos o quê? Nós temos a conexão que vai até o seu computador, que é a conexão de rede, né? A conexão da rede local, da LAN. E nós temos aqui o ADSL, que é a linha que vai ligar na linha telefônica, né? Então esse aí é o seu modem ADSL, o equipamento que você precisa ter no seu computador, na sua casa, na verdade, para ter acesso ao sistema de ADSL. Tá? Vamos lembrar de algumas outras coisas sobre a ADSL. Hoje em dia, a gente já está tendo, eu não vou escrever mais não, porque minha letra é feia, então é mais fácil eu fizer isso aqui. Ó. A gente já tem o sistema conhecido como ADSL 2+. O ADSL 2+, ou simplesmente ADSL 2 em alguns casos, ele permite velocidade de até 60 megabits por segundo, certo? Então, ou seja, a conexão que eu falei que usava aqui, da GVT, de 15 mega, ela é nessa geração. É dos 10 aos 60, então, ou seja, 15 megabits por segundo. Eu estou esperando que a GVT ela comece a promover aqui no meu bairro, aqui na minha casa, né, no armário que atende a minha casa, os 35 mega. Então a GVT já está produzindo aqui, já está promovendo em alguns bairros 35 megabytes. 35 megabits por segundo. A medida é essa. Certo? Então vai chegar aos 50, 80, sei lá quanto aqui. Deus queira que sim, que a gente consiga chegar logo a essas velocidades aqui por perto. Tá? Senão eu vou ter que me mudar. Né? Olha só. Então a DSL 2+, a tecnologia que a gente usa hoje. Existem outras tecnologias, como por exemplo o FTTH. FTTH usa fibra óptica, certo? Ou seja, não usa fios de cobre. Essa tecnologia é nova, né? Até 100 megabits por segundo de velocidade é possível encontrar. E a empresa GVT já está oferecendo, só que essa tecnologia de FTTH só é permitida para quem mora muito perto dos armários da operadora, ou seja, muito perto dos armários que servem, os armários que são aqueles quadros centrais que você vê na rua, né, com o pessoal trabalhando. Então, para esses armários é necessário estar morando muito perto de um armário desse para você ter direito a acessar a internet por FTTH, tá? Então, velocidades maiores só são fornecidas para quem mora muito perto do armário, muito perto da central telefônica. Ok? Bom, são alguns dos termos que estão relacionados com empresas de telefonia fixa. Vamos agora ver, né? Olha só aqui o nosso slide já fala isso, né? O ADSL consegue velocidades até 10 megabits por segundo. Acima disso é o ADSL 2. Esse é o ADSL original. Você pode comprar ADSL com 2 mega, com 8 mega, né? Acima disso, hoje já é o ADSL 2+, e já está ficando muito comum. É muito comum em locais assim, com operadoras com tecnologia mais recente de já estarem oferecendo ADSL 2+, ok? Então, já sabemos o que é o modem ADSL, já sabemos que ele pode ser conectado ou pela porta USB ou pela porta RJ45, que é o cabo de rede, né? Conforme desenho que vai ser mostrado agora para vocês, ó. Então, nosso computador conectado ao modem ADSL. Este, por sua vez, conectado à operadora por meio da linha telefônica, né? Linha telefônica, da estrutura da linha telefônica. Essa conexão aqui pode ser USB ou pode ser a conexão de rede local, de LAN. Ok? Tranquilo? Pronto, já vimos a DSL, que é a tecnologia hoje mais festejada. Vamos para a próxima tecnologia de conexão à internet, que é a tecnologia da internet a cabo. A internet a cabo é a internet fornecida por empresas de TV por assinatura, TV a cabo, certo? Então você encontra muitas vezes uma empresa fornecendo concomitantemente o serviço de TV e o serviço de internet por meio do mesmo cabo. O princípio é o mesmo, o princípio é exatamente o mesmo. Através do cabo, você pode transmitir simultaneamente dois sinais, o sinal de internet e o sinal de TV.
A frequência do sinal de TV é uma, a frequência dos dados de internet é outra, então eles não se misturam. É a mesma coisa do ADSL, certo? Só que os cabos são diferentes, a estrutura é diferente e uma série de diferenças técnicas entre eles. Velocidades são semelhantes ao do ADSL 2, então o sistema de conexão de TV por assinatura, o sistema de conexão de internet a cabo é muito bom, é um sistema muito bom. E em alguns bairros onde a operadora telefônica não faz questão de instalar seus equipamentos para uma boa internet, a TV a cabo passa a ser uma opção, ok? Você usa um modem parecido com o modem ADSL, só que ele é chamado modem a cabo, ou cable modem. Da mesma forma, você tem o computador ligado ao cable modem e o cable modem ligado lá ao fio da TV por assinatura. Certo? Algumas vezes ligado ao receptor de TV primeiro, né? Então a empresa lá tem lá o receptor de TV que vai ligar à televisão com os sinais da TV por assinatura, e aí você tem o cable modem ligado ao seu computador, ok? A ideia é mais ou menos a mesma. Vamos conhecer agora uma forma de conexão que é muito comum nas empresas, né? A internet via LAN, ou seja, a internet através de uma rede local. Na verdade, pessoal, essa história de internet via rede local, ela basicamente é o seguinte, fácil de explicar. Você contrata uma forma de conexão com a internet, por exemplo, vamos supor que seja a ADSL, certo? Conecta o modem lá, deixa tudo prontinho, tudo certinho. E ao invés de ligar um computador, você liga isso a um equipamento que permitirá a ligação de vários micros ao mesmo tempo. Esse equipamento é um roteador. Então veja só, o segredo de você criar uma estrutura na sua casa ou na sua empresa, uma estrutura que permita a conexão de vários computadores ao mesmo tempo através de uma única contratação de circuito de internet. O segredo disso é um roteador. Então é o seguinte, se você só tem um computador na sua casa para fazer a conexão, se você só tem um computador para fazer a conexão, você liga esse computador direto no modem e está tudo certo. Se você tem mais de um computador para fazer a conexão, você liga ao modem um roteador. Este roteador ele faz ele dribla as limitações do modem, que só permite conectar um micro. Então ele dribla essas limitações. O roteador ele assume a função de porta-voz dos demais micros. Os micros falam com o roteador e o roteador manda mensagem para fora, como se naquela casa só existisse um único micro. O que é bom para você. Porque se você liga 2, 3, 4, 5 micros direto no modem sem um roteador, você vai pagar o acesso concomitante. Você contratou a operadora para ligar um único micro. De repente, se tem 3 micros ligados, ela vai cobrar você por isso, certo? Então, estes computadores, eles se conectam por meio do roteador. Eles se conectam ao mesmo tempo por meio do roteador. O roteador faz ele dribla, vamos dizer assim, ele faz uma maracutaia para que o modem entenda que só tem um computador conectado. Eu não vou explicar isso agora, o que é que o roteador faz, mas é um protocolo chamado NAT que faz isso. Na aula mais pesada de redes, no módulo de redes avançado, a gente vai explicar sobre o protocolo NAT, tá? Não se preocupe com isso. Então vamos prosseguir. A nossa próxima... Aqui já vem serviço de internet, mas não é o que eu quero explicar a você as outras duas conexões que faltam. Vamos voltar alguns slides aqui, né? E ainda vamos falar sobre o 3G e sobre o PLC, duas tecnologias para acesso à internet, certo? Começando pelo 3G. 3G é a terceira geração do acesso através das redes de telefonia celular. O 3G permite que um telefone celular, um smartphone, consiga se conectar com a internet e consiga acessar em sua tela navegadores e páginas e e-mail, ou através do 3G, um laptop, por exemplo, ele pode se conectar por meio de um modem 3G, um equipamento que você compra para dar acesso à internet a esse computador, certo? Então 3G, pessoal, 3G é a rede celular, é a terceira geração
da transmissão de dados digitais pela rede celular. Já houve a primeira geração, já houve a segunda geração, já houve a geração 2,5 e agora estamos na geração 3. Certo? Já existem redes no mundo de 4G. Já existem redes no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, de quarta geração, com velocidades de transmissão muito superiores às que nós podemos utilizar hoje. Certo? Então vamos a alguns nomes, é interessante trabalhar com 3G. Vamos a alguns nomes. Olha só. A geração inicial, a 1G da telefonia celular, era chamada de WAP, certo? WAP. E permitia velocidades toscas, velocidade da ordem de 14 kilobits por segundo. Né? Era uma velocidade muito baixa, certo? A gente só usava para algumas coisas de texto, transmitir foto, essas coisas, nem imagino. Né? Então essa foi a primeira geração da... Eu vou botar aqui para explicar isso melhor, né? Você vai anotar isso aí, ó. Gerações da transmissão de dados em rede celular, certo? A nossa segunda geração foi conhecida como GPRS, conseguia velocidades de 56 kilobits por segundo, certo? A nossa terceira geração, a nossa geração 2,5, a 2,5G, também chamada de ED, ela conseguia 300 kilobits por segundo, certo? E finalmente a nossa 3G hoje em dia, que é o MTS, ou é o TMS, não lembro agora, ó. HSDPA é um nome geral que a gente usa, eu acho que é o MTS, certo? A gente consegue dar... transmissão da ordem de 7.2 megabits por segundo. Na verdade, o que mais se comercializa é de 1 megabit por segundo, certo? Mas o máximo que se consegue é 7.2. Você até pode entender o seguinte, ó. Até fica interessante ver o seguinte. Nas operadoras de telefonia atuais, eles estão falando 3G Max, 3G nova geração, 3G isso, 3G aquilo. É o mesmo 3G, só que eles estão liberando velocidades maiores do que 1 mega. Antigamente eles liberaram só 1 mega. Você comprasse um 3G, um modem 3G da Vivo, um modem 3G da Claro, ele liberava somente 1 megabit por segundo, somente 1 mega, certo? Mas hoje estão falando em, não, você contrata o 3G Max da Vivo, o 3G não sei o que da Claro, o 3G Super 3G não sei de quem, e na verdade é porque eles estão liberando 2, 3, 4 megabits, mas eles podem liberar até 7.2, certo? Então é só a título de explicação para esse ufanismo todo que eles estão falando sobre 3G. Não tem redes 4G no Brasil ainda, ao que me consta não existem redes 4G no Brasil. Quando vier a rede 4G eles vão anunciar, eles não vão ficar dizendo 3G Max, 3G melhorado, não, eles vão falar 4G. Então o que está acontecendo hoje é que estamos numa geração do 3G, que é o HSDPA, a tecnologia usada aqui no Brasil, certo? E essa tecnologia permite 7.2 megabits por segundo de velocidade. Só que o normal de ser comercializado por aí é 1 megabit por segundo. Não se comercializa velocidades maiores do que essa não, tá? Com isso a gente termina aqui, ó. Termina não, que ainda falta falar sobre o PLC. Mas no PLC eu dou uma pincelada rápida no início da próxima aula, que eu acho que eu já estou apertando aqui o nosso horário. Não, acho que não. Né? Acho que não. Olha só, vamos aproveitar para falar sobre o PLC, terminar aqui as formas de conexão com a internet, né? As formas de conexão com a internet, a gente... Sim, o nosso 4G ainda é futuro, mas já existem casos de conexão da ordem dos 30 megabits por segundo. Eu não tenho certeza, tá? Eu vou pesquisar isso e trazer para vocês. Mas no Japão, eles já acessam com velocidades desse tamanho, no celular, diretamente no celular, certo? Então vamos brincar com o PLC. PLC significa Power Line Communications, ó. Ou comunicação pela linha de energia, significa internet pela tomada, ou seja, pelos fios da empresa elétrica, empresa fornecedora de energia elétrica, tá? As velocidades chegam até 200 megabits por segundo, né? Eu fico imaginando isso, 200 megabits por segundo, né?
Se você já sabe que as nossas empresas de energia elétrica, elas metem a faca no preço dos serviços delas, você imagina uma internet de 200 megabits por segundo na sua casa, a que custo ela não chegaria, né? Mas é isso, então logo logo nós vamos ter também as tomadas, né? As nossas tomadas, ó. As nossas tomadas na parede, elas também vão transmitir internet. E aí você vai ter que comprar um equipamento, um modem específico, para ligar o seu computador a essa tomada. E aí todo ponto de internet, todo ponto de energia na sua casa é um potencial ponto de internet. Ok? Bom, não tem muito o que falar sobre PLC, a tecnologia não está difundida, não existe no Brasil algo difundido, vendido comercialmente. Eu acho que só a CEMIG, lá em Minas Gerais, tem alguma coisa, não sei se ainda é protótipo, certo? Logo, logo a gente vai ouvir falar mais em PLC, vai ouvir falar mais nas tecnologias usadas em PLC, tá? Mas eu acho que ainda é muito cedo, é só para mencionar, para você saber que existe, ok? Com isso a gente finaliza o nosso assunto sobre provedores e formas de conexão à internet. Na próxima aula a gente vai conhecer os serviços da internet, começando pelo serviço de e-mail. Então na próxima aula nós vamos falar especificamente sobre correio eletrônico, o funcionamento do correio eletrônico, e eu espero dirimir as suas dúvidas nessa aula que virá, tá? Fica com Deus, que Deus te abençoe ricamente, que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Continue estudando, se esforça, eu vou passar a estar aqui para te ajudar no que for necessário, tá? Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima aula.